Olá a todos, sejam bem-vindos ao Geopolítica Próxima Jogada. No episódio de hoje, vamos falar um pouco mais sobre as relações entre Brasil e China sob o novo governo. Prazer contar com vocês aqui e sejam bem-vindos. Bom, como vocês todos sabem, a viagem do presidente Lula à China micou porque o presidente contraiu uma pneumonia e pelo fato dessa pneumonia ter características virais, o Xi Jinping também não estava muito interessado em correr o risco de ficar contaminado, até porque já tem toda a neura instalada na China em relação à contaminação de qualquer coisa desde os últimos meses, onde a suspensão do Covid-0 gerou um caos no país. Mas as relações entre Brasil e China nesse novo governo, elas merecem uma análise um pouco mais detalhada. Primeiro que a relação entre Brasil e China, ela foi uma relação muito forte sob o governo Lula 1 e 2, até porque nesse período foi quando a China se tornou o principal parceiro comercial do Brasil. Em cima dessa parceria comercial, a aproximação, não só ideológica, mas também de características dos dois países, acabaram gerando várias coisas, como até o surgimento dos BRICS. Esse surgimento dos BRICS, ele ajudou o Brasil, ou pelo menos fez o Brasil pensar que estava num papel diferente no estágio global e que isso seria útil para acelerar uma eventual ida do Brasil a se tornar um membro permanente do Conselho de Segurança, caso houvesse uma mudança estrutural forte na Organização das Nações Unidas. Pessoalmente, eu não vejo nenhuma possibilidade de uma mudança no Conselho de Segurança Nacional da ONU, até porque, para que isso ocorra, temos que ter uma dose de altruísmo muito alta dos membros permanentes que não vão querer abrir mão da sua posição, e trazer novos membros inclui inúmeros problemas regionais. Por exemplo, a Índia, um país que também postula uma posição de membro do Conselho Permanente do Conselho de Segurança, é um país que corre um risco sério de ser vetado pela China. O Japão, que também postula, seria imediatamente vetado pela China. A Alemanha, que também deseja ter uma posição permanente, seria visto com alguma desconfiança pela França, já que a França ela tem um papel muito importante, está no Conselho de Segurança e não quer ver um outro parceiro europeu mais poderoso ocupando esse espaço que hoje a França ocupa. A questão do Brasil também geraria inúmeras questões na América Latina. O México, a Argentina, a Colômbia e outros países se perguntariam por que o Brasil seria esse membro permanente e não outros países da região. Algumas das ideias que já surgiram nos últimos anos de países latino-americanos foi de ter uma cadeira rotatória caso houvesse sim uma reforma no Conselho de Segurança, mas isso não deve acontecer. Então, a participação e a chegada do Brasil nos BRICS acabou sendo limitada aos BRICS em si mesmo. Por mais que, com o passar dos anos, a função primordial acabou se mostrando muito frágil e que nada de relativamente importante acabou surgindo dessa aliança, que foi extremamente artificial, baseada num acrônimo desenvolvido pelo Jim O'Neill do Goldman Sachs, o que importa é que os BRICS seguem existindo e para os países vale muito a pena manter a sua posição lá por conta das relações bilaterais que são garantidas de uma forma anual. Mas isso não é o todo dessa relação entre Brasil e China, muito pelo contrário. A relação entre Brasil e China ela se dá principalmente pela dependência comercial que o Brasil tem em relação à China. A quantidade de grãos e de vários commodities que a China importa do Brasil acaba sendo absolutamente crítico para a economia brasileira e para o comércio exterior brasileiro, e por isso esse laço entre os dois países ele deve ser sempre fomentado se mantiver o interesse de continuar exportando em alto volume para a China. Por outro lado, a China ela olha para o Brasil como um mercado extremamente estratégico, não só porque ela depende de várias coisas que ela compra do Brasil para garantir a sua segurança alimentar, mas, por outro lado, eles também entendem que o Brasil é um importante receptor dos produtos industrializados chineses. Para você que está acompanhando hoje, é importante lembrar uma coisa muito básica. A China ela prefere fazer relacionamento com países que possuem algumas características específicas, principalmente alta produção de commodities, baixa industrialização. Essa é a soma mágica para que a China invista pesadamente naquele país, pois ela entende que isso garante uma via de mão dupla. A primeira, de
obter o máximo de commodities necessários para manter a sua economia rodando, mas também de exportação do máximo de produção industrial, que também garante uma manutenção importante da sua economia. A relação entre os dois países ela seguia um pouco fria durante o governo Bolsonaro, com alguns ápices de proximidade muito grande. Uma delas foi em relação à participação da Huawei como uma fornecedora do 5G. Durante muito tempo, o governo Bolsonaro falou e se posicionou contra a China de várias formas, mas não fez nada contra a China, muito pelo contrário. Apesar das narrativas muito fortes por parte do presidente Bolsonaro e dos seus aliados, nada foi feito em relação à China, muito pelo contrário, a China ganhou muito na relação com o Brasil. Primeiro que, quando o acordo da produção da Coronavac foi feito com o estado de São Paulo, claro, houve uma crítica muito grande do governo federal naquela época, mas à medida que o Brasil necessitava mais vacinas e não havia mais tempo de importação de vacinas de outras marcas num determinado momento, a posição do governo brasileiro foi de importar mais ingredientes farmacêuticos ativos da China para poder expandir a produção de São Paulo e, assim, fornecer vacina para todo o país. Durante essa negociação, o Xi Jinping foi muito claro: não prejudique nenhuma empresa chinesa, baseada numa conversa que eles tiveram em janeiro de 2021. Essa conversa levou à garantia da manutenção da Huawei como uma fornecedora do 5G, apesar de todo o esforço e lobby do governo americano para que a Huawei fosse excluída desse processo como uma fornecedora de kit 5G para o leilão brasileiro. Então, a relação, mesmo se a narrativa era muito agressiva, na prática não mudou nada. Com a chegada do Lula, a narrativa é deixada de lado por conta de relacionamentos históricos, e o Brasil passa a adotar uma relação um pouco mais forte com a China, como foi o intuito dessa visita que acabou não acontecendo. O Lula ele entende que ele pode ter um papel de equidistância entre Estados Unidos e China, mas isso é muito difícil na prática, porque os desejos tanto de Estados Unidos quanto China são contraditórios. Na conversa com Biden deixou muito claro que adoraria que o Lula fosse um parceiro dos Estados Unidos para conter o avanço estratégico chinês na região. O Lula, obviamente, ouviu, mas isso não vai se tornar realidade, porque é muito difícil para que o Lula tome uma ação direta de exclusão da China na região, a partir do momento que o Lula sabe que o governo brasileiro e o agrobusiness brasileiro dependem da China cada vez mais. E muito do que foi desenhado dessa viagem que não aconteceu foi uma expansão em cima dessa dependência comercial. E aí é muito fácil criticar, mas também é muito difícil entender qual seria outra alternativa para o Brasil. Dado a situação mundial hoje, é muito difícil que o Brasil encontre um outro mercado tão ávido por comprar produtos brasileiros como a China. E sabendo que o agrobusiness brasileiro sempre foi mais alinhado, ou ultimamente foi mais alinhado com o ex-presidente Bolsonaro, o Lula entendeu que isso poderia ser uma possibilidade para ele trazer esse setor mais para perto. Agora, ampliando as exportações para a China, obviamente trazem bons retornos a curto prazo, mas também aumentam o risco a longo prazo. Como eu já mencionei em outros vídeos, a dependência comercial em relação a um país te coloca na mão daquele país. Se amanhã qualquer coisa mudar na política doméstica chinesa ou na busca por novos fornecedores, isso vai acabar prejudicando diretamente o produtor brasileiro, que não teria outra alternativa para onde exportar a volumosa quantidade de commodities e de grãos e de carne e de minério que o Brasil produz e exporta. Então, esse relacionamento com a China, ele é um relacionamento muito tênue, que independente da proximidade dos presidentes, ela tende a ficar cada vez mais sólida. E uma vez ficando mais sólida, a relação com outros países, principalmente com os Estados Unidos, ela também fica um pouco mais balançada, principalmente em cima de alguns acordos que estavam sendo ensaiados para ser assinados agora durante a visita do Lula. Uma eventual participação chinesa na produção de chips semicondutores no Brasil é algo que levanta muita preocupação nos Estados Unidos e automaticamente isso também coloca o Brasil no epicentro da estratégia chinesa de produção de chips semicondutores. Se isso vier a acontecer, por mais que isso possa fazer renascer a indústria brasileira de chips semicondutores, o mercado global também seria um pouco restrito por conta das sanções americanas. E os Estados Unidos eles estariam de olho em como que a China participaria dessa produção de chips semicondutores no Brasil. Ao mesmo tempo, a possibilidade de um satélite sino-brasileiro também chama muito a atenção dos americanos.
que entendem que qualquer satélite chinês em órbita no momento possui uma capacidade dupla, não só da sua atividade primordial, pode ser relacionada a telecomunicações, mas também na capacidade de espionagem. A China, naturalmente, ela nega tudo isso e diz que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, o Brasil, ele se colocando como um parceiro da China na produção de satélites, isso faz com que o Brasil também entre no meio desse jogo, no meio de uma tensão que cada vez mais se torna mais complexa entre os Estados Unidos e a China. Agora, um ponto mais importante do que tudo isso é o interesse chinês em oferecer linhas de crédito para o governo brasileiro. Isso é uma tentativa que a China já vem fazendo há muitos anos, desde 2009. E isso se caracteriza numa das principais estratégias de política externa dos chineses. Nós vimos em exemplos na Argentina e também na Venezuela que essa dependência financeira ela abre muitas possibilidades para que a China atue nesses países em áreas muito além das esperadas. Na Argentina, por exemplo, essa dependência financeira que foi desenvolvida entre os dois países possibilitou a China a expandir sua atividade no país em cima das dificuldades de pagamento que os argentinos encontram para poder honrar suas dívidas. A Argentina chegou ao ponto de atrair dívida e crédito dos chineses para pagar folha de pagamento. Obviamente, isso não aconteceria no Brasil, por se tratar de um país infinitamente mais rico, mas o risco está lá. Uma vez que você gera uma dependência financeira com a China, isso dificilmente vai embora, porque uma linha de crédito fácil e com taxas de juros baixas, ela sempre vai ser renovada, porque você vai ter aí um canal contínuo de dinheiro. Tendo um canal contínuo de dinheiro e que muitas vezes a forma de pagamento ela acaba sendo muito subjetiva e personalizada, isso abre uma porta para que a China obtenha outros interesses e outras vantagens em relação ao Brasil, principalmente focando num dos interesses máximos chineses, que é a obtenção de terras raras. A obtenção de terras raras é um tema muito controverso, que o Congresso vem discutindo já há bastante tempo e não deixa de ser um dos principais interesses chineses. A postura do Brasil com a China é algo que vai ser observado cada vez mais pelo ponto de vista dos Estados Unidos e, claro, a soberania de um país está sempre acima de qualquer outra coisa e o Brasil faz o que bem entender no relacionamento com qualquer país. Mas tendo que sempre ter em vista que o relacionamento se aprofundando com um, ele se torna mais complexo com o outro. A equidistância que o Brasil gostaria de manter entre Estados Unidos e China, ela tem um limite. E a partir do momento que o Brasil se vê cada vez mais abraçado com a China, os Estados Unidos eles vão voltar atrás e recuar em potenciais acordos que poderiam ser desenvolvidos com o Brasil. Os Estados Unidos hoje têm uma fraqueza muito grande em relação à postura chinesa na América Latina. A China ela chega na América Latina com uma facilidade muito grande de oferta de linhas de crédito e os Estados Unidos não tem muito o que oferecer nessa linha. A China tem uma vantagem que ela pode determinar quais de suas empresas vão atuar em quais países, independente do ganho real ou não. Os Estados Unidos não conseguem fazer isso por se tratar de uma democracia e que as suas empresas elas são privadas. Então, o interesse de uma empresa em investir no Brasil, na Argentina, na Colômbia, seja lá onde for, tem que partir da própria empresa e por mais que o governo possa estimular, isso não se converte necessariamente numa realidade. Com a China, sim. Então, a China ela tem mecanismos que fomentam uma capacidade muito grande de entrelaçamento do governo chinês com os governos latino-americanos que os Estados Unidos hoje não têm. Isso é a grande vantagem que a China tem para lidar com os países da América Latina e observando que o Brasil é a joia dessa coroa. A América Latina ela é infinitamente mais importante hoje para a China do que ela é para os Estados Unidos. Enquanto para os Estados Unidos a América Latina é geralmente uma fonte de problemas, sendo eles narcotráfico, imigração ilegal, falta de transparência, falta de estabilidade democrática, etc., a China olha simplesmente como uma relação transacional, não se importando com a natureza ideológica de nenhum país no qual eles fazem negócio. O interesse deles é garantir que determinado produto que eles necessitam para manter a sua máquina econômica rodando seja obtida da forma que eles precisam e, em contrapartida, que eles possam fomentar investimento de suas empresas nesses países para ampliar as suas capacidades. Essa relação transacional ela acaba sendo extremamente inteligente porque
facilita a aproximação de governo, seja de esquerda ou de direita, a um relacionamento mais profundo com a China, como nós vemos, por exemplo, na Itália. A Itália, que tem um governo de direita muito claro, é um dos países que está mais amarrados à China na Europa. Então, no fundo, não tem nada a ver com ideologia, o relacionamento profundo ou não com a China, mas é um pragmatismo tão claro e tão profundo que os países que estão obtendo alguma vantagem nesse relacionamento devem enxergar que não existe almoço grátis e que o relacionamento da China cada vez mais profundo e no mundo cada vez mais tenso por conta das mudanças geopolíticas que estão ocorrendo, isso prejudica muito a capacidade do país de interagir e de se aprofundar com outros. A dependência, ela não é boa para ninguém. A própria palavra já implica que quando você está numa situação de dependência, você está numa relação praticamente de subserviência em relação àquele outro país. Por isso que para o Brasil, sendo o país que é, com a capacidade e as riquezas que tem, mesmo se aprofundando muito mais na relação com a China, é importante levar em consideração que sempre deve ter um plano B. E o plano B é a abertura de novos mercados em outros países, sempre lembrando que, caso degringole a situação econômica na China ou a situação das tensões entre Estados Unidos e China, o Brasil deve ter um lugar para correr. Hoje, não há para onde correr. O que você acha disso? Um abraço a todos.